Vamos para os destaques de hoje. Morre ex-governador de Minas, Newton Cardoso. Mais uma vez, fortes chuvas causam transtornos na capital. Campeonato Mineiro, vitória de América, Atlético e Cruzeiro. E ontem, a chuva mais uma vez causou problemas em Belo Horizonte. Na região de Venda Nova, a Avenida Vilarinho foi tomada pelas águas e ficou interditada na parte da manhã. Também ocorreram bloqueios nas avenidas Francisco Sá, na região oeste, na rua Joaquim Murtinho e Prudente de Moraes, na região centro-sul, e na avenida Heráclito Mourão de Miranda, na Pampulha. Morreu na madrugada deste domingo o ex-governador de Minas Gerais, Newton Cardoso. A repórter Erlaine Grace está ao vivo no velório. Boa tarde, Erlaine. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Juliana, e a todos que acompanham o Rede Notícia. A despedida do Newton Cardoso está acontecendo desde as 7 da manhã. A urna saiu do bairro Santa Efigênia e veio para o Palácio da Liberdade. O velório foi aberto aos familiares às 8 horas da manhã e foi aberto para o público em geral a partir das 10 e vai permanecer até às 16 horas. O corpo será levado ao cemitério Parque Renascer, onde será cremado. Diversas autoridades estiveram por aqui, como o prefeito em exercício Álvaro Damião. O governador Romeu Zema do Novo também esteve aqui. Inclusive, mais cedo, ele decretou o luto oficial por 3 dias. Newton, como era conhecido pelo Brasil, ou Trator, como era chamado pelo povo mineiro, ele faleceu na madrugada deste domingo num hospital de Belo Horizonte, onde estava internado há alguns dias. Não foi confirmada a causa da morte nem há quantos dias Newton ficou internado. Newton Cardoso nasceu em Brumado, na Bahia, no dia 22 de maio de 1938. Ele era separado e deixa aí 4 filhos. Ele foi empresário e foi um dos políticos que ajudou a fundar o MDB. Governou Minas de 1987 a 1991. Foi vice-governador de 99 a 2002, durante o mandato de Itamar Franco, e também foi deputado federal e prefeito de Contagem por 3 mandatos. Uma de suas últimas aparições públicas foi no velório do ex-ministro da Agricultura, o Alisson Paulinelli, aqui também no Palácio da Liberdade. Isso foi em junho de 2023. O herdeiro político do ex-governador é seu filho, Newton Cardoso Júnior, de 45 anos, deputado federal pelo MDB e presidente estadual do partido. Obrigada, Erlaine. Olha só, o metrô de Belo Horizonte tem alteração de horários a partir de hoje. Os detalhes com a repórter Milene Alves. Começa nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, mais uma etapa de obras no metrô de Belo Horizonte. A revitalização da linha 1 chega ao entorno da estação Eldorado. Até o dia 15 de fevereiro, o intervalo entre os trens será de 9 minutos nos horários de pico, em dias úteis e nos sábados. Nos demais horários não haverá mudanças e os trens vão passar de 15 em 15 minutos, assim como nos domingos. Durante o período das obras não será necessário fazer baldeação e, além dos avisos digitais e sonoros, funcionários da concessionária Metrô BH vão orientar os usuários nas estações. O funcionamento das bilheterias continua o mesmo, das 5h15 da manhã às 11 horas da noite. A passagem do metrô custa, atualmente, R$ 5,50. Repórter Milene Alves. Obrigado, Milene. Termina hoje o prazo para você pedir a revisão do IPTU 2025 em Belo Horizonte. O contribuinte que identificar algum erro na cobrança do imposto deve solicitar a revisão no site pbh.gov.br/IPTU.barra. Em casos específicos, é possível fazer a revisão presencialmente no BH Resolve, que fica na Rua dos Caetés 342, no centro da capital, claro, com agendamento prévio. O IPTU 2025 teve um aumento de 4,71% com base na inflação do ano passado, calculada pelo IBGE. A partir de fevereiro, o imposto pode ser quitado em até 11 parcelas mensais e consecutivas, que devem ser pagas até o dia 15 de cada mês. Estudantes do ensino médio interessados no passe livre estudantil devem ficar atentos ao prazo de inscrição.
A repórter Janaína Regiane traz os detalhes. Começam nesta segunda-feira, dia 3, as inscrições para novos beneficiários do Passe Livre Estudantil, programa que oferece transporte público gratuito para os estudantes do ensino médio em Belo Horizonte. O prazo vai até 9 de março e as solicitações devem ser feitas no site passeestudantil.pbh.gov.br. Para realizar a inscrição é necessário apresentar RG e CPF do estudante, comprovante de matrícula 2025 com carimbo e a assinatura da escola, comprovante de residência atualizado em nome do estudante ou responsável e, caso o estudante seja menor de 16 anos, o CPF do responsável. O benefício é destinado a estudantes que estejam regularmente matriculados em instituições localizadas na capital, que residam a mais de 1 quilômetro da escola. Após realizar a inscrição, é importante acompanhar o status da solicitação no site do Passe Livre, onde todas as orientações serão informadas. Repórter Janaína Regiane. Obrigada, Janaína. Olha, o prefeito Fuad Noman vai ficar mais 15 dias afastado do cargo para tratamento médico. A nova licença é válida a partir de hoje. Segundo atestado da equipe que atende o prefeito, ele seguirá internado no Hospital Mater Dei para tratamento de reabilitação motora, neurológica e fisioterápica. O vice-prefeito Álvaro Damião continua interinamente no comando da prefeitura. Na manhã de hoje, moradores do conjunto Henrique Sapori queimaram pneus e interditaram a BR-040 no bairro Florença, em Ribeirão das Neves, região metropolitana. A falta de dutos de escoamento de água da chuva foi o motivo do protesto. Quando chove, é comum ocorrerem alagamentos e os moradores pedem que o DENIT realize essa obra. O Rede Notícia entrou em contato com o DENIT sobre a reclamação dos moradores e não obtivemos resposta. A Prefeitura de Belo Horizonte realizou hoje de manhã mais uma fase da Operação Tolerância Zero para combater deficiências no transporte regular de passageiros na cidade. A aviação Sidom, no bairro Tirol, na região do Barreiro, foi alvo de vistorias. Os veículos da empresa foram parados na porta da garagem e agentes da BH Trans e da Guarda Municipal verificaram os equipamentos de segurança dos ônibus, como freio de portas, pneus, limpador de para-brisa e iluminação. Um balanço da operação deve ser divulgado até o final da tarde pela Prefeitura. Em um ano de Operação Tolerância Zero, foram emitidas 27 mil autuações por irregularidades na prestação de serviço das concessionárias do transporte coletivo. A equipe do Rede Notícia recebeu uma denúncia de funcionários que trabalham no Centro de Especialidades Odontológicas da Prefeitura de Belo Horizonte, na Rua dos Carijós, 528, no centro da capital. Segundo eles, os dois únicos elevadores do prédio de 12 andares estão estragados. Vamos ouvir a denúncia? Em nome dos funcionários e pacientes do Centro de Especialidade Odontológica da Prefeitura de BH, que fica aqui na Rua dos Carijós, 528, estamos sem elevador. Já estávamos com um e hoje o elevador parou de vez. São 12 andares, pacientes deficientes, pacientes com problemas cardíacos, transplantados, que vêm fazer o tratamento aqui, estão todos subindo de escada. E são muitos andares para subir. Procurada pelo Rede Notícia, a Prefeitura de Belo Horizonte informou em nota que acompanha a situação dos elevadores do Centro de Especialidades Odontológicas, CEL, e que já solicitou o serviço de manutenção pela empresa responsável. Você também pode enviar denúncias para o nosso WhatsApp. O telefone é 31 99680 2910. E no próximo bloco, América, Atlético e Cruzeiro vencem no fim de semana e a briga entre torcedores em Recife. A quinta rodada do Campeonato Mineiro foi boa para os times da capital. O América venceu o Betim,
O Atlético ganhou do Vila e o Cruzeiro passou pelo Uberlândia. O Flamengo ganhou pela terceira vez a Supercopa em cima do Botafogo. E quem explica tudo é a repórter Sara Zeferino, direto da redação. Boa tarde, Sara. Fim de semana movimentado, o bicho pegou. Boa tarde, Júnior Brasil. Boa tarde, Juliana. A todos que nos acompanham aqui no Rede Notícia. O que não faltou foi gol no final de semana e também não faltou emoção. Quem entrou em campo pela primeira vez, abrindo a rodada aí dos times da capital, foi o Atlético. O jogo lá no Castor Cifuentes. E Hulk foi o responsável por consagrar a vitória atleticana. A primeira no Campeonato Mineiro. O Galo venceu o Vila Nova por 1-0. Um pouco mais tarde, quem entrou em campo foi o América, num jogo truncado contra o Betim. O gramado não deu um show, viu? Estava prejudicado por conta das chuvas, né? Mas o América se sagrou aí vitorioso na partida contra o Betim e está na cola do Atlético na luta pela liderança do Grupo B. O Cruzeiro também saiu vitorioso no final de semana, venceu o Uberlândia de virada por 3-1. O Uberlândia abriu o placar ainda no primeiro tempo, depois o Cruzeiro foi em busca da virada e bem conquistada, viu? Matheus Henrique empatou para a Raposa, depois o Gabigol em uma cobrança de pênalti e o Dudu fez o primeiro dele no retorno ao Cruzeiro, né? Ele balançou as redes aí pela primeira vez nesse retorno, voltando a defender as cores do Cruzeiro. Quem também deu show no final de semana foi o Flamengo na Supercopa do Brasil. Venceu o Botafogo por 3-1 com o show do Bruno Henrique. E ainda tem um show nessa semana, viu, Brasil? Quem pode estrear nesta quarta-feira, reestrear com a camisa do Santos, é o atacante Neymar, que foi apresentado na última sexta-feira na Vila Belmiro. Hoje mesmo, segunda-feira, ele já fez o primeiro treino com a camisa do Santos e o Caixinha, treinador do Santos, confirmou aí que a expectativa é que ele possa estrear na quarta-feira, jogando pelo Paulistão. Daqui é tudo isso. E amanhã, claro que tem mais informações sobre o mundo do esporte. Eu volto com você e com a Juliana e até a próxima. Obrigada, Sara. Olha, uma briga entre torcedores do Santa Cruz e do Sport em Recife, horas antes do jogo entre as equipes no sábado, registrou cenas absurdas de violência, correria, depredação. A Polícia Civil de Pernambuco confirmou que a briga deixou 12 pessoas feridas, que foram levadas para o Hospital da Restauração. 6 receberam alta e 3 seguem internadas. Ainda segundo a polícia, 14 pessoas foram detidas durante os confrontos. 3 foram presas em flagrante por uso de explosivos. Depois de uma reunião convocada pela governadora Raquel Lira, do PSDB, com representantes do Tribunal de Justiça e Ministério Público de Pernambuco, foi determinada a proibição de torcidas nos próximos 5 jogos do Santa Cruz e do Sport. É pouco, viu? Estudantes voltam às aulas hoje com a proibição do uso de celular nas escolas públicas e privadas. A medida vale da educação infantil até o ensino médio. O Ministério da Educação anunciou que vai publicar agora, em fevereiro, um decreto presidencial para esclarecer pontos específicos da lei. A princípio, a orientação é para que os celulares não sejam levados para as salas de aula e nem para o recreio. Mas o cumprimento desta norma ficará a cargo das diretorias de cada estabelecimento de ensino. A partir da nova legislação, o uso dos aparelhos é permitido para fins pedagógicos, inclusão e acessibilidade de estudantes com deficiência e também para o atendimento a questões de saúde. Vence hoje o prazo para pagamento do IPVA à vista em Minas Gerais. O repórter Giovanni Rodrigues traz os detalhes. Termina hoje o prazo de pagamento da primeira parcela do IPVA 2025 em Minas Gerais para os veículos com finais de placas 1, 2 e 3. A escala de vencimentos da primeira parcela ou pagamento em cota única do imposto vai até sexta-feira, dia 7, conforme o final da placa do veículo. A opção pelo pagamento à vista dá desconto de 3% sobre o valor do imposto. O proprietário que pagou em dia todos os débitos do automóvel nos anos de 2024 e 2023
ainda terá automaticamente um desconto extra de 3% do programa Bom Pagador. O governo de Minas espera arrecadar quase 12 bilhões de reais com IPVA em 2025. Repórter Giovanni Rodrigues. Obrigado, Giovanni. Consumidores de energia elétrica não vão pagar custo adicional nas contas deste mês de fevereiro. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, vai cobrar a bandeira tarifária verde pelo terceiro mês seguido por causa das chuvas dos últimos meses que elevaram o volume dos reservatórios de abastecimento. Mesmo assim, a ANEEL reforça que a população deve manter hábitos de consumo consciente para evitar desperdício e contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico no Brasil. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais retoma as atividades agora à tarde. O repórter Newton Lopes tem os detalhes. Os deputados estaduais retomam nesta segunda-feira, dia 3, os trabalhos legislativos em Minas Gerais. A partir das 14h, no plenário, será realizada a posse da mesa diretora para os próximos 2 anos e dos suplentes que assumem os mandatos nas vagas abertas por 3 deputados eleitos para as prefeituras em 2024. Na mesa diretora haverá apenas uma alteração em relação à composição dos primeiros 2 anos. O deputado Gustavo Santana, do PL, vai ocupar o cargo de primeiro secretário, exercido atualmente pelo deputado Antônio Carlos Arantes, também do PL. O deputado Tadeu Leite, do MDB, foi reeleito para o cargo de presidente da Assembleia. A deputada Leninha, do PT, permanece como a primeira vice-presidenta. Também ficam mantidos os deputados Duarte Bestir, do PSD, como segundo vice-presidente, e Betinho Coelho, do PV, na terceira vice-presidência. Os deputados Alencar da Silveira Júnior, do PDT, e João Vitor Xavier, do Cidadania, seguem como segundo e terceiro secretários. 3 parlamentares assumem as vagas abertas pelos deputados que assumiram prefeituras no interior de Minas. Com a eleição do deputado Coronel Sandro como prefeito de Governador Valadares, assume o cargo a deputada Amanda Teixeira Dias, do PL. Também tomou posse o ex-presidente da Assembleia, Adalclever Lopes, do PSD, que retorna à casa no lugar do novo prefeito de Sete Lagoas, Douglas Melo, e a deputada Carol Caran, do Avante, substitui o novo prefeito de Nova Serrana, Fábio Avelar. Repórter Newton Lopes. Obrigado, Newton. A Câmara Municipal de BH também volta aos trabalhos hoje, a partir das 14h30 da tarde. O presidente Lula parabenizou o senador Davi Alcolumbre e o deputado federal Hugo Mota, que foram eleitos para comandar as casas legislativas pelos próximos 2 anos. Lula afirmou que um país cresce quando as instituições trabalham em harmonia e destacou a parceria entre o Executivo e o Legislativo para a construção de um Brasil mais desenvolvido e com respeito à responsabilidade fiscal. É a segunda vez que Alcolumbre ocupa a presidência do Senado. Ele já havia comandado a casa entre 2019 e 2021. E Hugo Mota, de 27 anos do Republicanos, será o parlamentar mais jovem da história a presidir a Câmara dos Deputados. Pesquisa do Instituto Quest, divulgada hoje, mostra o presidente Lula à frente dos governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do cantor Gustavo Lima e do empresário Pablo Marçal na disputa pela presidência da República em 2026. Numa simulação de primeiro turno, Lula teria 30% dos votos. Tarcísio, 13%, Gustavo Lima, 12%, Marçal, 11% e Romeu Zema, 3%. Os indecisos seriam 5% e os brancos nulos ou que não votariam, 14%, segundo a pesquisa. O Instituto ouviu 4.500 pessoas presencialmente entre os dias 23 e 26 de janeiro. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. Juliana, Gustavo Lima e Pablo Marçal, para mim, isso é brincadeira quando a gente fala de política. E claro que a gente está sujeito a isso. Infelizmente, nós temos pessoas que não cabiam na política na nossa história, desde um Tiririca e tantos outros, e agora até cantor. Para mim, eu não consigo conceber. É direito, é legal, mas quando a gente quer tratar com seriedade, eu tenho certa dificuldade.
Júnior, a política não é para principiantes, né? Infelizmente, realmente chama atenção esse percentual do Gustavo Lima, à frente, inclusive, de nomes da política bem consolidados, como o governador Romeu Zema, né? Enfim. Mas vamos esperar. Até 2026 tem muita coisa aí acontecendo e a gente também espera que essa população se conscientize mais, acompanhe mais a política, porque uma coisa é você gostar do cantor, né? Outra coisa é você entender a capacidade dele para governar. Então, prestar muita atenção nos discursos que estão vindo por aí, né? Isso é muito importante, porque às vezes os caras prometem umas coisas completamente populistas, né, para poder ganhar o coração das pessoas, e na prática a gente sabe muito bem que tem muitos empecilhos para certas coisas serem realizadas. Política não é coisa para principiante. Concordo. Termina aqui o Rede Notícia, uma produção da Rede Catedral de Comunicação. Não deixe de nos mandar sua mensagem ou vídeo, contribua com o Rede Notícia no nosso WhatsApp 31 99680 2910. Até amanhã e uma boa semana. Até amanhã.